Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 90º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Números, capítulo 28 e capítulo 29, livro de Jó, capítulo 4, e o livro 1 de Coríntios, capítulo 11, dos versículos 1 a 16. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma e sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, dedicar tempo a um devocional, melhor, ouvir os nossos devocionais, orar junto conosco. Precisamos usar todos os recursos que o Senhor tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia dentro do nosso lar, na nossa comunidade, com nossos parentes queridos. Satanás não está para roubar seu carro, sua casa, seu apartamento, celular, relógio, sua roupa. Ele veio para roubar a semente que é semeada todos os dias na sua vida, a sua fé. Ele veio roubar a sua fé, sim, os propósitos que Deus tem para você, a sua vida e a sua família. Neste momento, precisamos nos conectar com Deus para pedir que Ele revele a compreensão da sua palavra, sim. Vamos pedir junto comigo agora: Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê a compreensão da palavra. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração, sobretudo, nos aproxima do Senhor, nos revela a verdade, porque o mundo está buscando validações por opiniões, mentiras. Cada um tem a sua verdade, mas nós estamos buscando a verdade da sua palavra no dia de hoje, através dos nossos estudos, através deste grande propósito na leitura da Bíblia em 365 dias. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus, graças a Deus. Vamos para a leitura no livro de Números, capítulos 28 e capítulo 29. Ofertas contínuas. O Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel e diga-lhes: tenham cuidado da minha oferta, do meu alimento para as minhas ofertas queimadas, do aroma agradável, para me trazer essas ofertas no tempo determinado. Diga aos filhos de Israel: esta é a oferta queimada que vocês devem oferecer ao Senhor, dia após dia. 2 cordeiros de 1 ano sem defeito em holocausto contínuo. Um cordeiro será oferecido de manhã e o outro ao crepúsculo da tarde, junto com 2 litros da melhor farinha em oferta de cereais, amassada com 1 litro de azeite batido. É holocausto contínuo que foi instituído no Monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A libação que acompanha o holocausto será 1 litro para cada cordeiro. E esta libação de bebida forte ao Senhor será oferecida no santuário. O outro cordeiro você oferecerá no crepúsculo da tarde, como a oferta de cereais da manhã, e como a libação que a acompanha, você o trará em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Ofertas dos sábados. No dia de sábado, ofereçam 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 4 litros da melhor farinha, amassada com azeite, em oferta de cereais, e a libação que a acompanha. Este é o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a libação que o acompanha. Ofertas da festa da lua nova. No princípio de cada mês, ofereçam em holocausto ao Senhor 2 novilhos e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito e 6 litros da melhor farinha, amassada com azeite, em oferta de cereais para 1 novilho.
4 litros da melhor farinha, amassada com azeite, em oferta de cereais para um carneiro. E 2 litros da melhor farinha, amassada com azeite, em oferta de cereais para um cordeiro. É holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. As libações que acompanham serão 2 litros de vinho para um novilho, 1,5 litro para um carneiro e 1 litro para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês para todos os meses do ano. Também se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo, com a libação que o acompanha. Ofertas da festa da Páscoa e da festa dos pães sem fermento. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. 7 dias se comerão pães sem fermento. No primeiro dia haverá santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia, mas apresentem uma oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. A oferta de cereais que acompanha o holocausto será a melhor farinha, amassada com azeite. Ofereçam 6 quilos da melhor farinha para um novilho e 4 quilos para um carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros, ofereçam 2 quilos e um bode para a oferta pelo pecado, para fazer expiação por vocês. Ofereçam estas coisas além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Assim ofereçam cada dia, durante 7 dias, o alimento da oferta queimada em aroma agradável ao Senhor. Além do holocausto contínuo, ofereçam isto, juntamente com a libação que acompanha. No 7º dia, vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Ofertas da festa das semanas. Vocês terão também santa convocação no dia das primícias, quando trouxerem oferta nova de cereais ao Senhor durante a festa das semanas. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Então ofereçam ao Senhor por holocausto em aroma agradável 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha, amassada com azeite, será de 6 litros para um novilho, 4 litros para um carneiro, 2 litros para cada um dos 7 cordeiros. Ofereçam também um bode para fazer expiação por vocês. Tragam todas estas ofertas, além do holocausto contínuo, da correspondente oferta de cereais e das libações que a acompanham. Todos os animais devem ser sem defeito. Ofertas da festa do Ano Novo. No primeiro dia do 7º mês, vocês terão uma santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Nesse dia, as trombetas tocarão. Então, por holocausto de aroma agradável ao Senhor, ofereçam um novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha, amassada com azeite, será de 6 litros para o novilho, 4 litros para o carneiro e 2 litros para cada um dos 7 cordeiros. Ofereçam também um bode para a oferta pelo pecado, para fazer expiação por vocês, além do holocausto do mês e a correspondente oferta de cereais, do holocausto contínuo e a correspondente oferta de cereais com as libações que acompanham, segundo o seu estatuto, em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Ofertas do dia da expiação. No dia 10 deste 7º mês, vocês terão santa convocação. Vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho. Mas por holocausto em aroma agradável ao Senhor, ofereçam um novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha, amassada com azeite, será 6 litros para o novilho, 4 litros para o carneiro e 2 litros para cada um dos 7 cordeiros.
Ofereçam também um bode para a oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado para fazer expiação e do holocausto contínuo e da correspondente oferta de cereais com as libações que acompanham. Ofertas da festa dos tabernáculos. Aos 15 dias do 7º mês, vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho, mas durante 7 dias celebrem uma festa ao Senhor. Por holocausto em oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor, ofereçam 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha, amassada com azeite, será 6 litros para cada um dos 13 novilhos, 4 litros para cada um dos 2 carneiros e 2 litros para cada um dos 14 cordeiros. Ofereçam também um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No 2º dia, ofereçam 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No 3º dia, ofereçam 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No 4º dia, ofereçam 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No 5º dia, ofereçam 9 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No 6º dia, ofereçam 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No 7º dia, ofereçam 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No 8º dia, vocês terão uma reunião solene. Não façam nenhum trabalho nesse dia. E por holocausto, em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, ofereçam um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. Estas coisas vocês oferecerão ao Senhor nas suas festas fixas, além dos seus votos e das suas ofertas voluntárias para os seus holocaustos, as suas ofertas de cereais, as suas libações e as suas ofertas pacíficas. E Moisés falou aos filhos de Israel conforme tudo o que o Senhor lhe havia ordenado.
Amém. Compreendendo o livro de Números, capítulo 28, algumas instruções listadas aqui já haviam sido dadas no Sinai, enquanto outras eram novas. A base para o culto de Israel era o calendário de dias especiais descrito em Levítico 23, começando com o sábado semanal e terminando com a festa anual dos tabernáculos. A expressão aroma agradável é usada 7 vezes em Número 28 e capítulo 29. Cada oferta tinha uma finalidade diferente, mas o objetivo final era agradar ao Senhor e alegrar seu coração. Deus procura por verdadeiros adoradores, conforme João 4, versículo 23, e tem prazer no louvor de seu amado povo. Exposição bíblica dos versículos 1 a 10. Toda manhã e toda tarde, os sacerdotes ofereciam um cordeiro como holocausto. Uma nova instrução era que, no sábado, eles deveriam oferecer 2 cordeiros pela manhã e à tarde. O holocausto tipificava a dedicação total ao Senhor e nós devemos começar e terminar todos os dias entregando nossa vida completamente a Ele. Romanos 12, versículos 1 a 2. A vida cristã é um contínuo holocausto, com a diferença de que somos sacrifícios vivos, não mortos. Exposição bíblica dos versículos 11 a 15. Essa era uma nova instrução para os sacerdotes sobre as ofertas mensais. O povo judeu seguia o calendário lunar, Levítico 23, e a lua nova era celebrada com grande alegria pela nação inteira. Conforme livro de Números, capítulo 10, versículo 10, Salmos 81, versículos 1 a 3. As famílias, individualmente, também comemoravam 1 Samuel, capítulo 20, versículo 5, versículo 18 e versículo 24. Eu encerro a compreensão do capítulo 28 com uma explicação sobre o versículo 16. Começando pela Páscoa, 5 eventos anuais são nomeados aqui e descritos no próximo capítulo. Pentecoste, que significa 50º dia em grego, era celebrado 7 semanas depois da Páscoa e é também chamado de Festa das Semanas. O 7º mês do ano judaico abria com o Festival das Trombetas, sinalizando o começo do ano civil, Rosh Hashanah. No 10º dia daquele mês, Israel celebrava o dia da expiação. Números 29, versículos 7 a 11, Levítico 16 e capítulo 23, versículos 26 a 32. 5 dias mais tarde, a festa dos tabernáculos começava e durava 1 semana. Era um alegre tempo de colheita durante o qual os judeus dormiriam em tendas e barracas, comemorando o período vivido no deserto. Para cada um desses eventos especiais, os sacerdotes eram instruídos a oferecer o sacrifício apropriado. Para os cristãos de hoje, esses eventos anuais nos falam sobre Cristo e o que Ele fez por nós. Para os cristãos, a Páscoa fala da morte de Jesus na cruz pelo pecado do mundo. Conforme João 1, versículo 29, 1 de Coríntios, capítulo 5, versículo 7 a 8, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 21 e Apocalipse 5, versículos 5 a 6. Comer o pão não levedado, conforme Números 28, versículo 17, tem um significado, pois o fermento é um símbolo do pecado e o povo redimido de Deus devia afastar o pecado, tornando-se santo, conforme 1 de Coríntios, capítulo 5, versículos 1 a 18, Gálatas 5, versículos 7 a 9 e Mateus 16, versículo 6. Compreendendo todo o capítulo 29, os cristãos hoje podem aprender pelo menos 3 lições básicas dessas ofertas. Primeira, todas elas foram cumpridas em Jesus Cristo, conforme Hebreus 10, versículos 1 a 18. O sangue de animais jamais poderá remover pecados,
conforme Números 29, versículos 1 a 4. Mas o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, conforme 1 João capítulo 1, versículo 7 e Efésios 1, versículo 7. Esses sacrifícios tinham de ser repetidos regularmente, mas o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário obteve salvação eterna de uma vez por todas, conforme Hebreus 9, versículos 24 a 28 e capítulo 10, versículos 11 a 14. Segundo a lição, a nação não poderia funcionar sem o ministério dos sacerdotes. Eles representavam o povo perante Deus e ofereciam os sacrifícios que o Senhor requeria. Hoje, Jesus Cristo é o sumo sacerdote dos cristãos no céu e vive sempre para interceder por eles, conforme Hebreus 7, versículo 25. Seu sacrifício no Calvário foi final e agora ele é o nosso sumo sacerdote, advogado e mediador nos céus. Em terceiro lugar, vale lembrar que os sacrifícios eram caros, sem levar em conta os sacrifícios feitos em sua adoração pessoal e os cordeiros mortos na Páscoa. Os sacerdotes tinham de oferecer 113 bois, 32 cabras e 1.086 cordeiros. Se o povo de Deus sob a lei podia fazer isso, quanto mais nós podemos fazer, uma vez que temos experimentado tanto de sua graça. Como deveríamos ser gratos por esse sistema sacrificial ter sido todo abolido em Jesus Cristo e por agora termos o privilégio de nos aproximar da presença de Deus a qualquer momento, mediante o novo e vivo caminho, conforme Hebreus 10, versículos 19 a 25. Como sacerdotes de Deus, devemos trazer-lhe sacrifícios espirituais, conforme 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 5 e 9. Nosso corpo, Romanos 12, versículos 1 e 2. Pessoas ganhas para Cristo, conforme Romanos 15, versículo 16. Dinheiro e dons materiais, Filipenses 4, versículo 18. Louvor e adoração, Hebreus 13, versículo 15. Boas obras, Hebreus 13, versículo 16. Um coração quebrantado, Salmos 51, versículo 17. E orações, Salmos 141, versículos 1 e 2. Vamos para a leitura no livro de Jó, capítulo 4. Primeira fala de Elifaz. Chegou a sua vez de sofrer. Então Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse: Se alguém tentar falar, você terá paciência para ouvir? Mas quem poderá conter as palavras? Veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas. As suas palavras sustentaram os que tropeçavam e você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência. Ao ser atingido, você fica apavorado. Você não tem confiança no seu temor a Deus? Não tem esperança na integridade dos seus caminhos? Pense bem, será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. Com o hálito de Deus perecem, e com o sopro da sua ira são consumidos. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leãozinhos são quebrados. O leão morre porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Pode um mortal ser justo diante de Deus? Uma palavra me foi trazida em segredo e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, e se arrepiaram os cabelos do meu corpo. Ele parou, mas não reconheci a sua aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos.
houve silêncio e ouvi uma voz. Pode um mortal ser justo diante de Deus? Pode alguém ser puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui imperfeições. Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó e que são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que ninguém se importe com isso. Se o fio da vida lhes é cortado, morrem e não alcançam a sabedoria. Amém. Compreendendo o livro de Jó, capítulo 4, exposição bíblica dos versículos 1 a 14 e também versículo 22. A primeira sessão de discursos. Os 3 amigos ficaram em silêncio por 7 dias, conforme capítulo 2, versículo 13. E Jó mais tarde confessou que queria que eles tivessem ficado assim, conforme capítulo 13, versículo 5. Mas então respondeu Elifaz, de Temã, capítulo 4, versículo 1. Ele deu atenção à dor no coração de Jó? Não. O que fez foi responder às palavras dos lábios de Jó, e isso foi um erro. Um sábio conselheiro e consolador deve ouvir com o coração e responder aos sentimentos, bem como às palavras. O coração partido não se cura com lógica, mas com amor. Sim, devemos falar a verdade. Devemos fazer isso em amor, conforme Efésios 4, versículo 15. Exposição bíblica dos versículos 1 a 4. Nunca subestime o poder das palavras para encorajar as pessoas nas batalhas da vida. Conforme Moffat traduz o versículo 4 desta forma: suas palavras mantinham os homens em pé. As palavras certas, ditas na hora adequada e com a motivação correta, podem fazer uma grande diferença. Suas palavras podem alimentar os que estão fracos e incentivar os que se sentem derrotados. Mas as palavras também podem ferir os que estão desanimados e apenas aumentar as cargas deles. Por isso, tenha cuidado com o que você diz e como diz. Exposição bíblica dos versículos 5 a 11. Elifaz, em seguida, passou para a acusação. Jó podia fazê-la, mas não podia aceitá-la. Elifaz afirmou que Jó podia dizer aos outros como lidar com as provações, mas, quando elas aconteciam em sua vida, ele não praticava o que pregava. Se Jó estivesse levando uma vida piedosa, argumentou Elifaz, então ele não tinha nada a temer, porque Deus sempre abençoa os justos e julga os ímpios. Exposição bíblica dos versículos 7 e 8. Esta é a promessa básica dos 3 amigos. Faça o que é certo e a vida será boa para você. Pratique o erro e Deus enviará dor e castigo. O juízo do Senhor às vezes pode vir aos poucos, como o crescimento dos frutos para a colheita, versículo 8, ou pode acontecer subitamente, como a chegada de uma tempestade ou o ataque de um leão, versículos 9 a 11. Mas podemos ter certeza de que o julgamento virá, pois Deus é o justo juiz. A maioria das pessoas concordará que, em última análise, Deus abençoa os justos, seu povo, e julga os ímpios. Mas essa não é a questão discutida em Jó. O imediato, não o juízo final, preocupou Jó e seus 3 amigos e também Davi, conforme Salmo 37, Asaf, Salmo 73 e até o profeta Jeremias, conforme capítulo 12, versículos 1 a 6. Compreendendo o capítulo 4, versículo 12, em concordância com o capítulo 5, versículo 7, Elifaz apresentou 2 argumentos para provar o que disse: experiência, conforme capítulo 4, versículos 12 a 21, e observação, capítulo 5, versículos 1 a 7. Ele baseou seu primeiro argumento em uma experiência estranha que teve uma noite, quando teve uma visão e ouviu uma voz. Ele respaldou isso com um argumento de observação,
Nenhuma das fontes de Elifaz substitui a palavra de Deus. Exposição bíblica dos versículos 16 a 21. Esta declaração, conforme versículo 17, é uma revelação direta do Senhor? É provável que não. Toda a experiência não parece se encaixar no padrão de Deus para revelar a verdade. Primeiro, falta a autoridade das expressões. Veio a palavra do Senhor a mim, ou assim diz o Senhor. E Deus normalmente não se mete no meio das pessoas e as assusta. Não sabemos ao certo, mas Elifaz pode ter tido um sonho, meditado nele e, aos poucos, o interpretado em uma visão. Uma vez que os manuscritos hebraicos do Antigo Testamento não têm sinais de pontuação, nem sempre temos certeza de onde as citações começaram e terminaram. Grande parte das traduções transforma os versículos 17 a 21 em uma declaração completa do Espírito. Contudo, alguns estudiosos da Bíblia acreditam que a declaração esteja limitada no versículo 17 e o restante tenha sido comentário de Elifaz. De qualquer forma, a mensagem é a mesma. A vida humana é breve e frágil, e uma pessoa nunca pode ser justa o suficiente em si mesma para agradar a Deus. E eu finalizo a compreensão no livro de Jó, capítulo 4, com a exposição bíblica dos versículos 18 a 21. Uma coisa é certa: Elifaz não estava contando toda a história sobre Deus e a humanidade. Sim, os seres humanos moram em casas de barro que, no final, viram pó, e a vida de uma pessoa pode ser extinta como uma traça ao ser esmagada ou uma tenda que é derrubada. Contudo, cada ser humano também é feito à imagem do Criador, e o Deus que fez esta pessoa é um Deus de graça e misericórdia, como também um Deus de justiça. Vamos para a leitura no livro 1 de Coríntios, capítulo 11, dos versículos 1 a 16. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. As mulheres na igreja. Eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições, assim como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo o homem, e o homem é o cabeça da mulher. E Deus é o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rape o cabelo. Mas, se é vergonhoso para a mulher tosquiar-se ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça. Porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas, se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus.
Amém. Compreendendo o livro 1 de Coríntios, capítulo 11, versículos 1 a 16. Compreendendo o versículo 2, mesmo tendo algumas coisas negativas a dizer para a igreja mais adiante nesta sessão, Paulo começou com uma observação positiva, elogiando os crentes coríntios. Dois temas em particular mereceram louvor. A igreja lembrou-se de Paulo e o apreciou, e foi fiel para guardar o ensinamento que lhe fora dado. O apóstolo reconheceu o valor de aceitar as pessoas, mesmo quando o confronto é necessário. Exposição bíblica dos versículos 3 a 16. A fé cristã trouxe liberdade e esperança para mulheres, crianças e escravos. Ela ensinava que todas as pessoas, sem distinção de raça ou sexo, eram iguais perante seu Criador e todos os cristãos eram um só em Jesus Cristo, conforme Gálatas 3, versículo 28. Como observamos anteriormente, a igreja local talvez fosse a única comunidade no Império Romano que acolhia todas as pessoas, sem distinção de nacionalidade, posição social, sexo ou condição econômica. Exposição bíblica dos versículos 3 a 10. Dada a condição humana natural que se desvia para o pecado, era de esperar que houvesse alguns que extrapolariam essa nova liberdade. O novo movimento sempre sofre mais com os seus seguidores do que com os seus inimigos, e isso aconteceu em Corinto. Algumas mulheres ostentavam sua liberdade nas reuniões públicas ao se recusarem a cobrir a cabeça quando participavam dessas reuniões. Compreendendo o versículo 5, Paulo não proibiu as mulheres de orarem ou profetizarem. As mulheres na igreja primitiva que tinham o dom de profecia tinham permissão para exercê-lo. Elas também tinham permissão para orar nas reuniões públicas. No entanto, mulheres não podiam usurpar a autoridade dos homens, conforme 1 Timóteo capítulo 2, versículos 11 a 15, ou julgar as mensagens dos outros profetas, conforme 1 de Coríntios capítulo 14, versículos 27 a 35. Se tivessem alguma dúvida, elas deveriam perguntar ao marido ou outro homem fora da reunião da igreja. Exposição bíblica dos versículos 6 a 15. Paulo procurou restaurar a ordem, fazendo os coríntios se lembrarem de que Deus havia feito diferença entre homens e mulheres, de que cada um tinha seu devido lugar na obra do Senhor. Havia também costumes adequados que simbolizavam outras relações e faziam homens e mulheres se lembrarem de seu devido lugar no plano divino. E eu finalizo a leitura da Bíblia e também na compreensão do livro 1 de Coríntios, capítulo 11, versículos 1 a 16, destacando o versículo 6. As mulheres de Corinto que apareciam na assembleia com a cabeça descoberta estavam, na verdade, se colocando no nível baixo das prostitutas culturais do templo. As prostitutas usavam o cabelo muito curto e não usavam nada para cobrir a cabeça em público. Seu penteado e conduta anunciavam aos outros o que elas eram e o que estavam oferecendo. Paulo usou duas palavras diferentes nos versículos 5 e 6. Rapada significa exatamente isso. Todo o cabelo raspado. Cortar o cabelo significa deixá-lo curto. Rapar ou cortar seria uma vergonha para uma mulher naquele contexto. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus.